Se você é fisioterapeuta como eu, você sabe que muitas vezes, quando a gente se forma, a gente tem basicamente duas possibilidades de atuação. Atender a domicílio, indo até a casa do paciente, prestando atendimento a ele, ou montar o nosso consultório. E qual é a diferença entre o atendimento domiciliar e o consultório? Um a gente vai na casa do paciente, o outro a gente tem o nosso consultório. Mas você acha que eu ia fazer um vídeo para te falar isso? Nada, Nina, não. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as possibilidades que você tem de atuação como profissional. Vou te mostrar a diferença na prática do atendimento domiciliar para o atendimento consultório e vou te mostrar muitas vezes onde é mais lucrativo para o seu bolso. Eu sou Luciana Ramos, sou fisioterapeuta, também trabalho com desenvolvimento de negócio e carreira exclusivo para profissionais da saúde. Seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Se você não está inscrito, faz o seguinte: clica aqui e se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque toda semana tem vídeo novo para você. É você que aproveita todo esse conteúdo aqui. Então se inscreve no canal para você ficar sempre atualizado. Tem atualização, tem muito conteúdo, tem muita dica para você aplicar nos seus atendimentos, para você inovar, para você crescer, atrair mais pacientes, fidelizar, ter um trabalho super diferenciado. Então se inscreve no canal para você aproveitar tudo isso e você não perder nadinha, tá? Então vamos lá. Bom, quando a gente se forma, a gente tem algumas possibilidades de atuação como profissional da saúde, tá? Muitas vezes a gente pode seguir para a área acadêmica, né? Tipo, tem gente que fala, você já sabe, né? Tipo, eu nasci para dar aula, eu quero dar aula, eu gosto muito. Então segue para a carreira acadêmica, né? Para dar aula, para trabalhar na graduação ou pós-graduação, no ensino. A gente também pode seguir para a área científica, né? Eu confesso que quando eu me formei nada, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já no segundo período, eu já comecei a fazer iniciação científica e eu já comecei a trabalhar no laboratório de fisiologia celular e molecular. E eu fiquei, se não me engano, acho que um ano ou um ano e meio, né? Eu fui bolsista CNPq nesse laboratório e confesso que ali no início eu fiquei com vontade de seguir um pouquinho a área científica, né? Mas aí depois eu fui conhecendo, eu falei assim, não, eu quero mesmo trabalhar com gente, eu não quero trabalhar na área científica, eu não quero trabalhar na área de pesquisa, não é onde eu me realizo, onde eu me encontro, mas é uma possibilidade. Tem inclusive várias pessoas que se formaram na minha turma que seguiram pela área científica, né? Foram trabalhar com pesquisa, fizeram mestrado, fizeram doutorado, pós-doutorado, foram inclusive morar fora, né, para trabalhar com pesquisa científica, e é uma área de atuação sim possível para o profissional da saúde, né? Outra área de atuação possível que a gente pode atuar é fazendo um concurso público ou trabalhando numa instituição, né? Então tem muita gente que quer meio que essa segurança, essa estabilidade, né? Quer às vezes prestar um concurso público, quer trabalhar para uma instituição. É uma forma possível de atuação, mas tem que ver se está de acordo com o seu perfil, com o seu objetivo de vida, com o que você quer, tá? Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal do YouTube, onde eu mostro quanto ganha um fisioterapeuta, né? Falo sobre essas possíveis áreas de atuação e onde estão os maiores ganhos para você que é fisioterapeuta enquanto profissional, onde você pode prosperar financeiramente, onde você tem mais chance de crescer financeiramente na sua profissão. A quarta possibilidade é você ser funcionário de uma instituição, de uma empresa ou clínica. Então, assim, você vai trabalhar para uma pessoa, vai trabalhar para uma instituição, vai trabalhar para uma empresa, você pode ser contratado, um prestador de serviço, é uma possibilidade também. E o autônomo, né? Então, a gente é por conta própria, né? A gente que lute, né? Então, o autônomo, ele tem basicamente duas formas de atuação. Ele pode trabalhar tanto tendo seu próprio consultório ou a sua clínica, ou ele pode prestar um atendimento domiciliar. Bom, até então, eu achava que ia até aí, né? Quando eu estava lá na graduação, no início, assim, nos primeiros anos da minha atuação profissional, eu achava que era até aí, né? Tipo, a gente tinha que seguir um ou outro. Hoje, assim, eu vejo de uma forma diferente, né? Por exemplo, tem gente que quer seguir a área acadêmica, que gosta e que também tem seu consultório atende a domicílio. Qual é o problema, né? Tem gente que trabalha para uma instituição, é concursado e também trabalha no atendimento domiciliar, ou trabalha numa instituição e também dá aula, trabalha na área de científica e atende a domicílio. Então, muito tempo eu fiquei um pouquinho assim presa, sabe? Um pouquinho assim, acho que até um pouquinho com uma visão um pouco limitante, que eu só tinha que seguir para uma área. E hoje em dia eu vejo que não, às vezes é possível a gente seguir assim por duas possibilidades de atuação profissional. Então hoje, né, como é que eu atuo hoje? Hoje eu atuo como autônoma, atendendo paciente,
e também trabalho aqui na área acadêmica, só que diferente, ao invés de dar aula numa graduação, uma coisa mais tradicional, né? Eu fundei a minha própria instituição de ensino e eu dou os meus cursos e treinamentos. Então hoje eu tô aqui no ponto 6 na mista, tá? Então vamos lá. Quando a gente é autônomo, a gente tem essas duas possibilidades aqui, né? A gente pode ter o consultório, uma clínica, ou a gente pode ter o atendimento domiciliar. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles e a diferença, né? Atendimento domiciliar é óbvio, né? Que é muito fácil entender. Tipo, você vai na casa do paciente prestar serviço. E quais são os prós e contras desse tipo de atendimento, tá? Bom, o atendimento domiciliar, eu vejo que ele é ideal para quem tá começando. Foi assim que eu comecei a minha carreira, tá? Por que ele é ideal para quem está começando? Porque você tem, assim, um baixíssimo custo para você começar a atender paciente. É baixíssimo mesmo. Muitas vezes, você só vai ter o custo de deslocamento para você ir até a casa do paciente, tá? Basicamente é isso. Então, por exemplo, né, no início da minha carreira, minha primeira paciente foi minha tia, né, minha tia Olga. Então, eu ia na casa da minha tia, fazia fisioterapia nela, ela tava com uma capsulite adesiva, então, basicamente, eu trabalhava terapia manual, cinesioterapia com ela. Então, assim, eu não tinha nenhum gasto, sabe? Eu não trabalhava com equipamento, nada disso, né? Eu trabalhava só com as minhas mãos. Então, assim, o único custo que eu tinha era ir até a casa dela para atender. Então, assim, recebia, né? Ela me pagava, eu pagava, tipo, o custo de deslocamento do meu transporte, o resto era tudo pra mim, sabe? Então, é muito bom pra quando você tá começando a atender, porque você não tem custo nenhum. Você não precisa comprar equipamento, você não precisa pensar em espaço, em nada. Você só vai na casa do paciente e atende e vai que vai, tá? Agora, isso aqui é muito importante. Quando você atende a domicílio, a atração de pacientes ela vai ser indispensável. Por quê? Porque pensa o seguinte, tá? Você precisa ir até a casa do paciente atender, tá bom? Mas como é que o paciente vai conhecer você, vai contratar você, vai saber que você existe, né? Vai entrar em contato com você. Então, mesmo que você atenda a domicílio, você tem que fazer atração de paciente. Você tem que se divulgar, você tem que estar aí, né? Sempre se divulgando, fazendo o seu marketing para as pessoas conhecerem você e o seu trabalho, tá? Porque senão a pessoa não vai contratar você, ela não vai saber que você tá ali, né, apto para prestar um atendimento na casa dela, tá? Aí aqui, isso é um ponto bem interessante, tá? Quando a gente atende a domicílio, uma coisa que a gente tem que considerar é o deslocamento na sua carga horária de trabalho, tá? Então, por exemplo, quando eu atendia a domicílio, eu atendia muito paciente, assim, tipo, em vários pontos do Rio de Janeiro, né? Então, assim, no início de carreira, eu não me dava o luxo de falar assim, não vou atender você não, que você mora muito longe da minha casa. Muito pelo contrário, né? Eu ia lá falar, atendo? Tipo, não podia, né, perder paciente, né? Tipo assim, queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, queria ter experiência, eu queria mais, era aí. Então, eu atendia, né? Então, por exemplo, tinha dia que eu atendia uma paciente na Vila da Penha, morava na Ilha do Governador, atendia uma paciente na Vila da Penha e atendia outra paciente no Maitá. Aí depois atendia uma outra paciente na Barra. Assim, se você não conhece o Rio de Janeiro, tipo assim, nesse período, né, tudo de ônibus, eu gastava em média 1h30, 2 horas para ir para uma casa do paciente até outra, né? Então, o que acontece? Acabava que o meu dia, ele rendia pouco, eu conseguia atender menos paciente. Por quê? Porque muitas vezes eu passava mais tempo no deslocamento do que atendendo, né? Mas era isso que era e eu não me arrependo de ter feito isso, tá? Por quê? Porque eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro, precisava atender pessoa e isso me fazia bem, né? Então eu ia, tá? Sem problema nenhum, sem reclamar. Então, você tem que considerar isso também, porque a sua jornada de trabalho, ela vai ter que incluir o seu deslocamento, tá? É claro que depois a gente vai procurando otimizar. Então, por exemplo, depois eu consegui atender um paciente que eu ia a pé da casa de um para outro, né? Eles moravam em bairro, mas dava para ir a pé uns 20 minutinhos. Então, a gente consegue otimizar isso. Mas você tem que considerar esse deslocamento, mesmo que seja rapidinho, tipo 20 minutos, né? Às vezes é ruim para você marcar o paciente. Tipo assim, eu vou chegar na sua casa, tipo, 9h20. Eu vou te atender, tipo, 9h40. Às vezes é ruim o paciente falar, não dá, pode ser hora. Aí, tipo, ainda tem essas questões, assim, que na prática você vai ter que se encaixar, você vai ter que ver como é que vai acontecer, tá? Mas isso é uma coisa que você vai ter que considerar, esse tempo de deslocamento entre um paciente e outro, tá? Esse ponto, pra mim, ele foi bem ruim, tá? Na minha experiência com atendimento domiciliar.
tinha um desconforto para atender o paciente, dependendo do caso clínico e do paciente, tá? Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma paciente que eu atendi ela há muitos anos a domicílio e era super bom, porque ela tinha uma cama mais alta, né? Então, assim, eu conseguia atender ela super bem. Agora, tinha outros pacientes que a cama era mais baixa, então, assim, para você trabalhar com terapia manual, terapia no paciente, nossa, era muito ruim mesmo, eu ficava bem quebrada mesmo. E às vezes isso até interferia um pouquinho no atendimento do paciente, assim, não era tão igual você faz uma maca numa altura adequada, né? Se você atendeu, você sabe disso. Então, isso para mim foi um ponto que, assim, não achei tão legal, né? Às vezes, dependendo da casa do paciente, por exemplo, tinha que fazer treino de marcha com o paciente. Às vezes morava num lugar muito apertado, e aí, tipo assim, o corredor do prédio dá pra fazer? Não dá? Putz, a rua aqui é uma rua de ladeira, não dá? Então, esse tipo de coisa às vezes prejudicava um pouquinho. Claro que a gente vai se adaptando, mas é a realidade, tá? Bom, isso aqui é o outro ponto que me incomodava muito, né, no atendimento domiciliar. Necessidade de concentrar a atenção do paciente no atendimento para não haver interrupção e distração. Eu lembro que às vezes tem um paciente, tipo, toda hora alguém abria a porta do quarto dela, queria falar com ela. Nossa, me dava uma raiva, né? E aí eu falei com ela, pede para as pessoas, tipo assim, finge que você nem tá em casa, né? Tipo, pede pra pessoa depois falar com você quando terminar seu atendimento, até pra não atrapalhar e tudo mais. Aí ela vai falar, para de entrar no quarto. Tipo, são coisas que a gente vai atendendo a domicílio, né? Que a gente vai vivendo. Mas assim, às vezes tem paciente que ele não se concentra muito, por quê? Porque ele tá na casa dele. É normal que ele, assim, ele fique à vontade, sabe? Que ele fique à vontade, que às vezes ele tem um pouquinho de dificuldade de concentrar no atendimento. Já tem paciente que fala assim, que tira o interfone, que tipo, desliga o telefone e fala assim, ninguém fala comigo, tá na hora da minha fisioterapia, tá? Depois vocês falam comigo. Tem paciente que é super concentrado. Claro que depende de pessoa para pessoa. Mas isso acontece no atendimento domiciliar também, tá? E aí você vai ter que ter jogo de cintura, você vai ter que encaixar, tá? E a margem de lucro do atendimento domiciliar ela costuma ser muito boa, tá? O que acontece? Você tem um custo muito baixo para fazer atendimento domiciliar. Tipo assim, é muito baixo mesmo. Muitas vezes, assim, o que você vai ter de custo é o seu deslocamento e alimentação, né? Que você vai ter que comer na rua, né? Não dá, às vezes, para levar comida, tipo, não tem um lugar, assim, enfim. Mas é muito baixo. É muito baixo mesmo se você está começando. Então, assim, é muito baixo. Você vai ter o custo de deslocamento, de emissão de nota, custo de alimentação, às vezes de material ou outro que você vai precisar para atender e só, tá? Então a margem de lucro final para você, ela costuma ser muito boa, tá? Eu tenho alunas no meu treinamento que chegam a faturar 40 mil com atendimento domiciliar, sozinha, tá? Então atendimento domiciliar, outro ponto que tem é que como você vai na casa do paciente, você às vezes consegue cobrar um preço mais elevado, tá? E isso é uma coisa boa também. Então, assim, não existe melhor nem pior. Você vai ver o que vai se encaixar melhor com o seu estilo, o que você gosta. Eu, particularmente, eu gostei da experiência do atendimento domiciliar, mas algumas coisas foram me estressando um pouco. É do meu perfil, né? Tipo, do meu jeito, assim, enfim. Mas tem aluna que fala assim, cara, eu não tenho a menor vontade de atender em consultório, de ter meu consultório. Eu adoro fazer atendimento domiciliar e não quero mudar. É muito do seu perfil, tá? Você vai ter que entender o seu perfil, o que você gosta, o que você não gosta. E quais são as vantagens de ter um consultório, tá? O consultório, na minha opinião, eu acho já ideal para quem já tem um tempo de carreira e experiência, tá? Por quê? Porque para você começar um consultório, você vai ter que ter um investimento inicial para você começar. Então pensa só, você vai precisar de um espaço físico. Então você vai precisar, no mínimo, alugar um espaço, fazer uma pintura, comprar móvel, né? Montar o consultório, enfim, você vai ter que ter o investimento inicial. Muitas vezes, quando a gente está se formando, a gente não tem dinheiro, né? E o ideal, assim mesmo, é que a gente construa isso, que a gente, né? Às vezes pode pegar com seu pai, com a sua mãe, com sua avó, alguém da família, se tiver para te ajudar, beleza. Mas você vai ter que ter um investimento inicial para você começar o seu consultório. E a gente vai ter algumas responsabilidades extras que vão surgindo quando a gente tem um consultório, tá? Que eu vou falar mais à frente com você. Então, muitas vezes, se você é muito novo, se você tem pouca experiência,
Eu acho que é legal, às vezes, esperar 1, 2 aninhos, tá? Mas é minha opinião, tá? Se você quiser já, se você se sente segura, eu não me formei tão nova igual você não, Lu, então, tipo, vai com tudo, tá? É muito individual, é muito de pessoa pra pessoa. Se você já se sente segura, vai, tá? No consultório também, a atração de pacientes, ela vai ser indispensável. Quando a gente é autônomo, a gente tem que entender que a gente é responsável por fazer os pacientes chegarem até a gente. O paciente, ele não vai chegar, tá? A gente que tem que fazer ele chegar. A gente que tem que se divulgar para fazer ele chegar. A gente tem que mostrar o nosso trabalho, a gente que tem que se divulgar, a gente tem que fazer o nosso marketing, a gente tem que fazer isso, tá? Porque o paciente, ele não vai chegar por chegar. Seja no seu atendimento domiciliar, seja no seu consultório. O simples fato de você ter um lugar para você atender não significa que os pacientes vão bater na sua porta, tá? Porque até então eles não conhecem você, não sabem da sua existência. Então você tem que se divulgar, porque você com consultório, você precisa de paciente para atender, né? Todo mundo que é profissional de saúde precisa de paciente para atender. Então você vai ter que praticar a atração de pacientes, é indispensável. Não tem jeito, senão você vai ter um consultório, vai ficar sentadinha o dia inteiro esperando alguém bater na sua porta e ninguém vai bater, tá? Então tem que fazer a atração de pacientes e tem que se preparar para isso, tá? Bom, aqui no consultório você tem uma capacidade de atendimento maior por conta da sua presença. Então o que acontece? Quando você está no consultório, digamos que você começa a atender às 8 da manhã, você consegue marcar paciente 8, 9, 10, 11, meio-dia, sabe? Sequenciado, certinho, porque você não tem aquele tempo de deslocamento, paciente que vem até você. Então, chegou, atendeu, chegou, atendeu, chegou, atendeu. Então, a sua capacidade de atendimento, ela é bem maior, porque você não perde tempo com deslocamento e não se cansa também, vamos falar a verdade, tá? É bem diferente atendimento domiciliar para consultório. Esse deslocamento, ele cansa um pouco, tá? No consultório, você consegue atender mais, porque você também tem o maior conforto para atendimento e para o seu paciente, para você. Então, por exemplo, no consultório tem a maca adequada, ar-condicionado, tudo direitinho, banheiro, gente, que é uma coisa que vamos falar às vezes, sente uma falta, né? Deslocamento. Teve uma vez que eu tive que parar, fiquei com uma raiva, peguei um baita engarrafamento, tive que parar no shopping para ir no banheiro e depois pegar outro ônibus para ir pra casa, porque não dava. Então, assim, são coisas, né, que, faz parte, mas tem que falar a verdade. Então, tem maior conforto para você enquanto profissional e para o seu paciente também, tá? Maior concentração do paciente, menos dispersão. Então, o que eu senti? Quando o paciente ia lá no consultório, ele ficava mais focado, sabe? Às vezes ele até desligava o celular, deixava o celular na bolsa, tipo assim, agora é o meu momento. Então ele entrava lá com aquele foco, eu vim aqui fazer fisioterapia, ponto, acabou. Na casa do paciente, às vezes tá em casa, né? Ele ficava mais à vontade. Então eu percebi que no consultório eu tinha maior concentração dos pacientes também, tá? No consultório, a sua margem de lucro ela pode ser um pouco menor por conta dos custos do consultório, porque pensa, no consultório você vai ter aluguel, você vai ter luz, você vai ter condomínio, você vai ter IPTU, custo de manutenção do espaço, custo de limpeza, compra de insumo para o consultório, né? Imposto a gente paga nas duas situações. Mas, como você consegue atender mais, você consegue ter mais volume de atendimento, isso pode ser facilmente compensado, tá? Então, por mais que você tenha um custo maior, mas como você consegue volumar mais, você consegue atender mais paciente sequenciado, talvez isso compense, tá? E quando a gente tem um consultório, a gente tem uma possibilidade maior de faturamento com possibilidade de crescimento e expansão. Então, por exemplo, é mais fácil você conseguir outros profissionais para trabalhar para você, com você. Quando você tem um consultório, tem um espaço físico. Claro que também é possível, sei lá, você montar uma empresa de atendimento domiciliar, tá? Mas, por exemplo, no consultório, isso é mais fácil de você conseguir ter essas pessoas para trabalhar com você. Então, você tem uma possibilidade de crescimento e expansão um pouco maior quando você tem o seu consultório, tá? E Lu, qual é o melhor? Bom, aí tem algumas perguntinhas que você vai ter que se fazer, tá? Primeiro lugar, o que faz você feliz? Tá? Você gostaria, tipo assim, você seria feliz tendo seu consultório? Sim ou não? Ou você está feliz atendendo domiciliar? Você vai ter que responder essa pergunta, porque eu falei assim, não, eu vou ser mais feliz tendo meu consultório, tá? Qual é o seu objetivo? Você sonha em ter seu consultório, seu espaço?
Eu sonhava muito, de verdade. Eu sonhava muito ter o meu consultório. Eu desejei muito, 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 tá? Mas aí tem gente que fala assim, não é o meu objetivo. E tá tudo bem, você tem que se conhecer, você tem que fazer o que faz você feliz, tem que saber quais são os seus objetivos, tá? Então você vai ter que responder essa pergunta. Como é que você gostaria de trabalhar? Com atendimento domiciliar ou no consultório, tá? Você se sente preparada para ter o seu consultório? Porque, gente, ter um consultório não é só alugar e, tipo assim, tô aqui atendendo. Não é isso. A gente tem várias responsabilidades que muitas vezes a gente nem sabe, né? Porque a gente acaba na nossa graduação vendo muita parte técnica, né? A parte de atendimento, de como lidar com, como atender o paciente, mas a gente esquece que muitas vezes, quando a gente tem um consultório, ou muitas vezes a gente é um profissional autônomo, a gente vai ter que lidar com toda a parte burocrática, a parte de licença, a parte tributária, pagar imposto, qual a melhor forma de eu ter pessoa física, pessoa jurídica, como é que eu começo isso, qual é a melhor tributação para mim, como é que eu faço para atrair paciente, como é que eu faço para cobrar, como é que eu levo em consideração os custos que eu tenho, como é que eu faço para não perder paciente, como é que eu faço para o paciente gostar do meu atendimento, ele realmente me ver como um profissional diferenciado. Isso tudo a gente tem que estar preparado para as duas situações, tá? Ainda mais quando você tem um consultório, que você realmente tem um espaço físico que vai te demandar algumas responsabilidades a mais que o atendimento domiciliar ele não demanda, tá? E a última pergunta, você está preparada para empreender com mais responsabilidade? Porque sim, tanto o atendimento domiciliar quanto o consultório, eles são formas de você empreender, tá? São formas de você ter um negócio. Quando você tem um atendimento domiciliar, né? Eu falei para vocês, tem um aluno que fatura 40 mil com atendimento domiciliar. Putz, vai dizer que isso não é um negócio? Isso é um baita negócio. Tem muita loja aí que não fatura isso por mês, né? E ela faz isso sozinha. Então, assim, é uma responsabilidade grande também, né? A gente empreender, a gente ter o nosso negócio, ter as nossas responsabilidades. Então, assim, você tem que estar preparada, não no sentido assim, eu acho que não é o meu momento. Mas, tipo assim, tá, o que eu tenho que fazer certinho para eu não ter problema? É nesse sentido que eu tô falando que você tem que estar preparada, tá? O conhecimento para você empreender com responsabilidade e não empreender assim, tipo, na ilegalidade, sabe? Não, eu não dou nota fiscal, não, nenhum paciente me pede, não, mas isso é errado. É esse preparo que eu tô falando, isso é errado. Então a gente tem que estar preparada, tem que ter o conhecimento pra gente empreender com mais responsabilidade, tá bom? Bom, aí a decisão é sua. Eu acho que é bom você colocar essas perguntinhas no papel, você refletir, você ver que combina melhor com você, tá? Combina melhor com o seu momento, tá? E se você quiser desenvolver as 5 áreas que você não aprende na faculdade, que nenhum profissional da área da saúde aprende na faculdade, que é mentalidade profissional, marketing, sucesso do cliente, gestão financeira e administração e empreendedorismo, para você se preparar, ter o conhecimento necessário para você gerir bem a sua carreira e o seu negócio, eu quero te convidar para você conhecer o Mets Academy, que é a única escola de desenvolvimento continuado feita exclusivamente para você, que é profissional da área da saúde, independente da sua profissão, independente da sua área de atuação, que vai desenvolver em você essas 5 áreas que a gente não desenvolve na faculdade. Bom, esse é um projeto que eu faço parte, eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição desse vídeo, tá? Para você conhecer o Mets Academy, que é uma escola de desenvolvimento continuado que tem uma proposta muito inovadora, muito democrática para ajudar você, profissional da saúde, a desenvolver a sua carreira, a desenvolver esse conhecimento que não é passado pra gente, que a gente precisa muito pra gente dar certo como profissional, tá bom? Aqui embaixo da descrição do vídeo tem o link do Mets Academy pra você conhecer maiores informações aqui no link, tá bom? Um super beijo, não esquece de deixar o seu like, se você tiver uma dúvida deixa aqui no comentário e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!